E se a vida inteira que você conheceu fosse uma mentira? E se tudo o que te ensinaram sobre fé e devoção estivesse te afastando do maior presente que Deus pode dar, o amor verdadeiro? Júlia cresceu sendo preparada para nunca se apaixonar, vivendo sob a sombra de promessas e regras que não eram suas. Mas então, em uma estrada no interior do Pará, seus olhos encontram os de Murilo, um homem corajoso, destemido e completamente proibido para ela. Um beijo roubado, olhares que falam, mais que palavras e corações que não obedecem à razão. Enquanto famílias conspiram, tradições pressionam e promessas religiosas tentam mantê-la presa, o amor deles cresce, silencioso, implacável. E você vai assistir, minuto a minuto, cada escolha, cada renúncia, cada reencontro, até descobrir se dois corações destinados um ao outro podem realmente vencer o destino que os separou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. O sol do interior paraense é um escudo de fogo. A poeira vermelha, fina como talco, sobe em nuvens atrás de uma caminhonete velha que sacoleja sobre a estrada esburacada. Júlia, com os cabelos castanhos presos em um coque apertado, olha pela janela. A paisagem é uma infinidade de verde, árvores altas e imponentes que se perdem no horizonte. Sua expressão é de cansaço, mas também de uma curiosidade contida. Ela aperta os dedos da mão contra o jeans surrado. Ao seu lado, o pai, Marcos, dirige. Suas mãos calejadas seguram o volante com firmeza. Ele sorri, um sorriso tranquilo e honesto. Marcos diz com a voz rouca, mas animada: "Falta pouco, minha filha. A fazenda de pimentões, tão grande. Mal posso esperar para a gente começar a plantar, Júlia." "Eu também, pai." Na parte de trás da caminhonete, a mãe de Júlia, Simone, está sentada, com a expressão austera, segurando uma Bíblia com a capa de couro puído, ao lado, a irmã mais nova de Júlia, a graciosa e divertida Lívia. Ela não sorri, apenas observa a paisagem como se a avaliasse, como se procurasse algo a ser julgado. Seus olhos se detêm em uma plantação de cana-de-açúcar. "Espero que a fazenda seja um lugar de paz e trabalho. Sem distrações", diz Simone. Júlia sente o peso daquelas palavras. Distrações para sua mãe eram qualquer coisa que a afastasse da vida que ela havia planejado para a filha. Uma vida de devoção e disciplina, longe das tentações do mundo. A caminhonete para em frente a um portão de madeira. Uma placa, simples mas visível, diz: "Fazenda Esperança." Marcos desliga o motor. O silêncio que se segue é preenchido pelo som dos pássaros e o zumbido dos insetos. O ar quente e úmido carrega o cheiro de terra molhada e mato. Júlia desce, esticando as pernas. Ela olha em volta, absorvendo a imensidão da propriedade. O galpão principal é simples. A casa de madeira é grande e parece aconchegante. Seu pai se vira para ela, os olhos brilhando. O pai diz quase sussurrando para as filhas: "É nossa chance, Júlia e Lívia, a nossa chance de ter uma vida nova." Nesse momento, um som de galope quebra o silêncio. A cavalo, Murilo avança pelo campo. Imponente. Seus cabelos escuros voam com o vento. Ele usa chapéu, camisa xadrez e calças de montaria. Seu porte é o de quem domina a terra onde pisa. Murilo é o herdeiro da fazenda de gado vizinha, a fazenda Boi Forte, e carrega a fama de destemido e durão. Seu rosto é sério, e seus olhos, de um castanho intenso, buscam algo no horizonte. De repente, ele vê a caminhonete e a família recém-chegada. Seus olhos param em Júlia. O olhar de Murilo encontra o de Júlia. O tempo se contorce, desacelera. O zumbido dos insetos, o som dos pássaros, tudo se cala. O universo, por um instante, parece ter suspendido sua respiração. Júlia sente um arrepio que percorre seu corpo, uma corrente elétrica que a faz prender a respiração. Não é apenas o rosto bonito dele que a atrai, mas a intensidade, a força que ele carrega no olhar. Uma sensação estranha, nova e assustadora, a invade. Um desejo incontrolável de conhecê-lo. O cavalo para a alguns metros. Murilo desce com a agilidade de quem vive em contato com a natureza. Seu olhar não
Se desvia. Simone se aproxima de Júlia, sem perceber o que está acontecendo. Simone diz: "Vamos, filha. Temos muito o que fazer." A voz de Simone quebra o encantamento. Júlia pisca, e a realidade volta com força total. Murilo se afasta. O cheiro de terra molhada e o canto dos grilos invadem a casa. Júlia está em seu quarto, arrumando as poucas roupas que trouxe. Ela pega um espelho de mão e se olha. Seu rosto está corado e seus olhos brilham de uma forma que ela nunca viu antes. Ela se deita em sua cama, tentando entender o que aconteceu naquele encontro. Aquele olhar de Murilo, que parecia ver além de sua pele. Ela escuta a voz da mãe, que conversa com o pai na cozinha. "Não me pareceu um rapaz de boa família. Muito selvagem, não acha, Marcos? Ele pareceu só um rapaz do campo, Simone. Não julgue pela aparência." Júlia se encolhe, ouvindo a conversa. Ela se lembra da história que a mãe sempre contava, a de uma mulher que se entregou ao amor e foi destruída por ele. Para Simone, o amor era sinônimo de fraqueza, e a devoção a Deus era a única salvação. O amor que a mãe prega, no entanto, é distante. Não o amor que ela sente agora, que queima, que é perigoso, mas que a atrai de uma forma inexplicável. Júlia pega uma medalha da avó paterna que o pai a deu e aperta na mão. Ela sente culpa, mas a culpa não é o bastante para apagar a lembrança daquele olhar, daquele instante em que o universo pareceu ter sido feito só para eles. A jovem se levanta, vai até a janela e olha para a escuridão da noite. Uma voz sussurra em sua cabeça: "Como pode um olhar despertar tanto desejo e ao mesmo tempo carregar tanta culpa?" O vento gelado do interior do Pará sopra pela janela, fazendo as cortinas finas dançarem. A única luz no quarto vem de um pequeno lampião a querosene sobre a mesa de cabeceira. Júlia, deitada em sua cama, não consegue dormir. Ela se cobre com um lençol fino, mas não é o frio do ambiente que a incomoda. Seu coração queima, um fogo que ela tenta, em vão, abafar. A porta range suavemente e Simone, a mãe, entra. A luz do lampião ilumina seu rosto severo e sem maquiagem. A Bíblia está, como sempre, sob seu braço. Simone, acordada, Júlia. Júlia senta-se na cama. "Não consigo dormir, mãe." Simone senta-se na beira da cama e toca no cabelo de Júlia, um toque frio e distante, sem afeto. "Entendo, filha. A vida na fazenda é diferente. Traz pensamentos que não estamos acostumadas. Mas saiba de uma coisa, minha filha. Você foi escolhida para servir, não para se perder em paixões. A paixão é uma distração, um caminho para o pecado." Ah, Aziz, palavras de Simone ecoam como uma sentença. É a doutrina que ela impôs à filha desde a infância, moldando-a para uma vida de renúncia e devoção. Júlia fecha os olhos. Ela sente o peso de uma promessa que nunca fez, uma vida que não escolheu. Em uma casa imponente, Murilo se senta em uma poltrona de couro, ouvindo o pai, Arthur. A sala é austera, com móveis de madeira maciça e troféus de caça na parede. Arthur não tem a brutalidade do filho, mas carrega o peso de sua própria autoridade. Ele fuma um charuto grosso, a fumaça sobe em espirais. "O fazendeiro João quer selar o acordo, meu filho. O casamento com Maria será no próximo verão. É hora de você assumir seu lugar de herdeiro, Murilo. Essa união trará poder e prestígio." Murilo ouve o pai, seu rosto uma máscara de indiferença. Mas em sua mente, a imagem de Júlia, com seus olhos assustados e brilhantes, assombra-o. Ele tenta sufocar a lembrança, mas é como tentar prender fumaça com as mãos. Murilo apenas concorda. "Sim, pai. Entendo, mas ele não entende. Não entende porque um casamento de negócios o faz se sentir tão vazio, e porque a lembrança de uma estranha o faz se sentir tão vivo." Ele se levanta, sai do escritório e vai para a varanda. A noite é a única testemunha de sua angústia. A praça da cidade está cheia. Vendedores de frutas e verduras, barracas de artesanato e o barulho de uma viola caipira tocando ao fundo. O ar é carregado com o cheiro de comida de rua. Júlia, acompanhada de Simone, caminha entre as barracas. Simone, com sua expressão habitual, observa tudo com um olhar julgador. Ela compra alguns legumes e frutas enquanto Júlia se distrai com as cores e os sons. De repente, seus olhos param.
Murilo está parado em frente a uma barraca conversando com um amigo. Ele usa uma camisa de linho clara e um chapéu de palha. Ele parece diferente, mais leve, menos durão. Ele ri de algo que o amigo diz. Murilo sente o olhar de Júlia e se vira. Seus olhos se encontram e o mundo para novamente. Por um instante, não há feira, nem multidão, nem a música da viola. Apenas eles dois, separados por alguns metros. Um sorriso tímido surge no rosto de Júlia, quebrando a barreira do medo e da culpa. Murilo sorri de volta, um sorriso genuíno e relaxado. A fúria no olhar de Simone é evidente, uma tempestade em seus olhos castanhos. Ela segue o olhar da filha e vê Murilo, o mesmo rapaz que julgara dias antes. Simone diz quase sussurrando, mas com a voz carregada de veneno. Vamos, já compramos o que precisávamos. Ela agarra o braço de Júlia com força e a arrasta para fora da feira. O sorriso de Júlia desaparece. Ela se vira para trás uma última vez e vê Murilo, com o sorriso apagado e uma expressão de preocupação. A ameaça do castigo paira no ar. Simone se vira para a filha, seu olhar fuzilando Júlia. Não pense que eu não vi Júlia. Não ouse desafiar a nossa tradição. Júlia sente o peso das palavras e a força do braço da mãe. A chama de um amor proibido já está sendo vigiada. E a partir de agora, cada olhar, cada suspiro, será um desafio. A noite cai sobre a fazenda, e o vento sussurra entre as árvores, carregando o cheiro de terra molhada. Júlia, sozinha no terreiro após uma oração silenciosa, sente o peso da consciência apertando seu peito. Cada passo ecoa no chão de madeira, cada suspiro revela o desejo que tenta sufocar. Ela olha para o céu estrelado, lembrando-se das palavras da mãe. Você deve se manter pura, nunca se perder no amor. Terreno, mas no fundo, o coração insiste em desafiar o que lhe foi imposto. De repente, um som de cavalos corta o silêncio. Murilo surge entre as sombras, seu olhar firme e intenso como nunca antes. Eles permanecem parados, estudando cada expressão do outro, sentindo que nada no mundo poderia justificar aquele magnetismo entre eles. A aproximação é lenta, quase torturante. Murilo fala poucas palavras, mas cada uma é carregada de desejo contido. Júlia, eu não posso mais ignorar você. Júlia tenta recitar uma prece, mas sua voz falha, e seu corpo reage contra sua própria vontade. Ele se aproxima, e o ar entre eles se torna eletricamente denso. As mãos se tocam, hesitam, e o tempo parece suspenso. Um beijo surge, rápido, mas devastador, carregado de paixão e culpa. Júlia recua, o coração disparado, lágrimas já ameaçando cair. Ela sente que violou tudo o que lhe foi ensinado, mas ao mesmo tempo nunca se sentiu tão viva. Murilo, por outro lado, vê nela a promessa de um amor que nunca ousou viver. Nos dias seguintes, os encontros furtivos se multiplicam. Cada olhar, roubado, cada toque discreto, aumenta a tensão. Júlia caminha entre a devoção e o desejo, sentindo-se dividida. Murilo busca palavras, cartas e mensagens discretas, tentando estabelecer uma ponte entre o que sente e o que é proibido. Em uma noite, ele a surpreende na varanda, sob a luz fraca do lampião, e revela sua angústia. Sei que não posso prometer nada, mas não consigo deixar você ir. Júlia sente o coração apertar, mas sabe que sua mãe observa, e cada deslize pode custar-lhe a liberdade. Enquanto isso, Simone percebe que algo mudou na filha. A fúria e o medo se misturam, e ela intensifica a vigilância. Júlia se vê encurralada entre a autoridade materna e o amor que queima em seu peito. Cada tentativa de oração termina em lembranças do beijo e do calor do toque de Murilo. A noite torna-se palco de sonhos e pesadelos. Imagens dele invadem sua mente, e ela se pergunta se algum dia conseguirá obedecer sem se destruir emocionalmente. À noite está lá Júlia, escondida no quarto, ouve passos e o som de Simone entrando. O coração dispara. Os olhos se enchem de lágrimas. E uma sensação de perigo iminente toma conta de Júlia. Será descoberta, e o que acontecerá com aquele amor que já começou a desafiar todas as regras.
A tensão da fazenda aumenta a cada amanhecer. Júlia caminha pelo jardim com a sensação de que cada flor esconde um olhar crítico. Cada sombra traz a presença vigilante da mãe. Simone intensifica sua rígida doutrina, lembrando diariamente da promessa que Júlia fez. Jamais se apaixonar, jamais desafiar a fé, jamais escolher por si mesma. As palavras ecoam em seu coração como correntes invisíveis. E mesmo quando fecha os olhos para rezar, a lembrança do beijo roubado com Murilo invade sua mente, trazendo uma mistura avassaladora de culpa e desejo. Cada respiração é um conflito, silencioso. Enquanto isso, Murilo enfrenta seus próprios dilemas. Na fazenda vizinha, Arthur pressiona o filho, lembrando-o das promessas antigas. O casamento com Maria não é apenas um acordo familiar, mas a chave para unir duas das maiores propriedades do Pará. Murilo sente o peso de toda a responsabilidade, mas nenhuma obrigação consegue apagar a lembrança de Júlia. Ele observa Maria em encontros sociais e sente um nó no estômago, pois cada sorriso dela é apenas sombra do que ele realmente deseja. Em uma tarde quente, Murilo recebe uma carta de Júlia, escrita com palavras contidas, mas que revelam uma paixão que não pode ser ignorada. O ato de lê-la sozinho, escondido de todos, intensifica sua tortura emocional. A vida social na região também aumenta a pressão. Em uma feira de gado, os encontros com Júlia se tornam inevitáveis, sempre em segredo. O público acompanha cenas de olhares que se cruzam por entre barracas, gestos discretos e sorrisos que guardam promessas silenciosas. Júlia sente que cada momento com Murilo é uma batalha contra a mãe, contra a fé que sempre lhe foi ensinada e contra o próprio coração. Cada toque de mãos é roubado, cada conversa é medida, mas a intensidade do sentimento cresce. No convento, a presença de freiras amigas e a rigidez das regras começam a pesar na consciência de Júlia. Ela percebe que o amor que sente não é pecado. Mas a imposição familiar e religiosa insiste em dizer o contrário. Murilo, do lado de fora, enfrenta dilemas com amigos e parentes, que questionam sua postura frente a um compromisso já acordado. Ambos sentem o aperto emocional. Dois corações destinados um ao outro, mas cada passo para se aproximarem é bloqueado por tradições e promessas que parecem inquebráveis. Júlia caminha à noite pelo caminho de terra, decidida a fugir por alguns minutos para encontrar Murilo. Uma tempestade se aproxima. Trovões ecoam pelo vale, e eles sabem que o próximo encontro será decisivo. Um relâmpago ilumina o rosto de Júlia e o do jovem cavaleiro à distância. Os olhos se encontram, e a tensão explode. Será que esse encontro selará um passo rumo à liberdade ou trará consequências devastadoras? O convento se torna o universo de Júlia, um espaço silencioso e frio, onde cada canto parece guardar a memória das escolhas que não fez. Vestida de branco, agora a irmã Júlia Rivera, ela se move entre os corredores de pedra e as celas austeras, mas nada consegue apagar a lembrança de Murilo. As orações se tornam um momento de desespero ao invés de paz. Cada palavra pronunciada ecoa, mas não acalma o coração, que bate descompassado ao recordar o beijo roubado e os olhares secretos que compartilhara com ele. Ela se sente dividida, vivendo entre a devoção e a paixão que insiste em quebrar todas as barreiras Dot. Enquanto isso, Murilo percorre estradas distantes, deixando para trás a fazenda, as promessas e até mesmo a ideia de Júlia ser inalcançável. Ele se forma como médico veterinário de cavalos, conquistando sucesso, dinheiro e respeito, mas cada vitória é acompanhada por um vazio que nenhuma realização consegue preencher. Ele se envolve com Dora, uma mulher de presença marcante, sensual e sedutora, mas, a cada encontro, percebe que não consegue apagar a lembrança doce de Júlia. Em momentos de solidão, escreve cartas imaginárias, fala com o vento, revisita, mentalmente, cada instante que compartilharam. Ele sente a dor e a saudade que atravessam anos, como se o amor verdadeiro estivesse preso entre duas vidas diferentes. Dot no convento. Júlia enfrenta novos dilemas. As freiras mais próximas percebem sua inquietação e questionam seu comprometimento. Pequenos gestos de Murilo, lembranças de encontros furtivos, sonhos vívidos e cartas perdidas a torturam.
Ela tenta se concentrar nas obrigações: limpar os corredores, preparar refeições e auxiliar os doentes. Mas cada atividade a lembra da vida que poderia ter vivido. Em algumas noites, ela se permite olhar o céu estrelado, imaginando Murilo em alguma estrada distante, e seu coração aperta com a distância quase insuportável. Os desencontros de um amor não vivido aumentam a tensão. Murilo retorna ao Pará, para negócios, e quase cruza com Júlia. Mas a distância entre a fazenda e o convento, a rigidez da vida religiosa e o acaso os mantém separados. Júlia sente que cada passo que dá é um passo rumo à liberdade, mas também ao risco de perder tudo. Murilo, sentindo o peso do casamento com Dora, questiona suas escolhas e percebe que o amor que sente por Júlia não pode ser negado por mais tempo. A vida de ambos se torna um turbilhão de sentimentos reprimidos, encontros quase acidentais e lembranças que ardem como fogo dote. Agora Júlia, sozinha no jardim do convento durante uma noite chuvosa, observa o horizonte e sussurra o nome de Murilo. Ao mesmo tempo, ele cavalga pela estrada, sentindo a iminência de um reencontro. Será que o destino está prestes a intervir? Será que eles conseguirão superar anos de separação e obstáculos? Ou perderão o amor para sempre? Anos se passaram, desde que Júlia entrou para o convento. Cada dia dentro dos muros frios e silenciosos reforçou sua disciplina, mas jamais apagou a lembrança de Murilo. A vida no convento é um quadro de tons pastéis. Júlia, agora irmã Júlia, caminha pelos corredores brancos e silenciosos. Suas mãos, antes macias, agora têm a aspereza do trabalho e da oração. Seu rosto, emoldurado pelo véu, não perdeu a jovialidade, nem tampouco a beleza. Seus olhos, no entanto, ainda carregam a mesma dor de outrora. Uma dor que a dedicação e a fé jamais conseguiram curar por completo. Sua fé, antes plena e inquestionável, começa a ser abalada por sonhos vívidos, lembranças e sentimentos que não podem ser ignorados. A mão de Júlia manda notícias para o convento. Ao receber a notícia de que o pai está gravemente doente, Júlia decide retornar à casa da família para cuidar dele. A viagem a coloca novamente no mundo que prometera deixar para trás, mas o coração pulsa com expectativa e medo, pois sabe que Murilo também poderá estar por perto. Júlia sente um calafrio. O rosto do pai doente se mistura em sua mente com a imagem de um cavalo e um par de olhos castanhos que a assombraram por anos. Ela balança a cabeça, aceitando a missão. Um último olhar para as paredes brancas. Uma vida de promessas e renúncia. Viagem a coloca novamente no mundo que prometera deixar para trás. Mas o coração pulsa com expectativa e medo, pois sabe que Murilo também poderá estar por perto. Enfim, como a Júlia chega em casa ao reencontro com sua família. Uma tempestade se aproxima, as primeiras gotas de chuva batem nas janelas. O som dos trovões faz a casa tremer. Júlia, de volta ao lar que deixou, olha para seu pai deitado na cama. Ele está pálido e frágil. Lívia, sua irmã mais nova, senta-se ao lado de Júlia. O olhar de Lívia é direto, sua alma é livre. Ela sempre foi a semente de rebeldia da família. Lívia fala quase sussurrando. Achei que o véu te faria feliz, Júlia. Mas você voltou com a mesma dor nos olhos. O convento te consumiu, mas não te apagou. Júlia não responde. Apenas desvia o olhar. Lívia, porém, não desiste. E ela diz olhando nos olhos de Júlia. Você não foi feita para as grades da promessa, Júlia. Foi feita para amar. O amor é o maior de todos os pecados, mas também a maior das bênçãos. A porta do quarto se abre, e Simone entra, o olhar rígido e a Bíblia nas mãos. Lívia se cala. A presença da mãe é uma barreira que impede que a verdade seja dita em voz alta. Murilo Coma, que agora é um homem de negócios, também retorna à fazenda da família. Ele desce de um carro blindado. O ar que o cerca é de sucesso, mas seu rosto está cansado. Sua irmã, Beatriz, que mora na fazenda, acaba de passar por uma cirurgia de risco. Murilo prometeu que estaria lá para ela. Custasse o que custasse. Beatriz Coma está com a voz fraca, mas sorrindo fala. Estou bem, Murilo. Você não precisava voltar. Sei que tem sua vida na cidade grande. Murilo, com um meio sorriso, fala com voz calma. Minha vida é aqui, Beatriz, com a família.
Sempre será. A cidade grande, o Dio diz, casamento de negócios, as reuniões. Tudo é um palco. Sua alma nunca deixou o interior. Nunca se esqueceu do olhar de Júlia. Ele se sente como um estranho em sua própria vida. Dot Murilo então decide aproveitar a chuva para lavar a alma. Como seu velho avô costumava dizer, ele avisa Beatriz e deixa a casa, mesmo embaixo do temporal. Após a conversa de Lívia e Júlia, ela se sente perdida em meio a seus sentimentos, pensamentos, decisões e realidade. A chuva torrencial castiga o telhado de zinco. O som do vento e da água é ensurdecedor. Júlia então sai correndo de casa, mesmo com a chuva intensa. Sua mãe corre até a porta de entrada, tentando impedir Júlia de sair no temporal. Mas ela a ignora e sai mesmo assim, correndo e sem rumo. Júlia, correndo de volta para a fazenda, busca abrigo na pequena taberna à beira da estrada. Ela entra, encharcada e ofegante, e se depara com o único outro cliente do lugar Murilo. Ele está em pé, olhando pela janela. O ar é denso, a tensão é insuportável. Anos de silêncio, de promessas não cumpridas, de vidas separadas por tradições e escolhas, desmoronam em poucos minutos. Ele se vira e seus olhos se encontram. A chama que a poeira da estrada acendeu anos atrás reacende com força. A irmã Júlia e o homem de negócios desaparecem. Restam apenas um rapaz e uma garota perdidos na imensidão do interior. Ele se aproxima. Cada passo é um abismo. Murilo sussurrando, Júlia. Júlia não responde. Sua garganta está fechada. A mão dele se move em direção ao seu rosto. Hesita. E então, toca. O toque é o mesmo de um raio. Eles se beijam. O beijo é carregado de amor e arrependimento. Um beijo que fala de todas as palavras que não foram ditas, de todos os toques que não foram trocados. Quando se separam, a voz de Murilo é um sussurro dolorido. Murilo então diz, eu não sou o que você pensa, Júlia. Eu casei. A palavra toca é como um tapa. Ela a dilacera, faz a ferida antiga sangrar de novo. Júlia se afasta, horrorizada, as mãos cobrindo a boca. Júlia, com a voz de lamentação, diz, não. Murilo, agora a voz dele está embargada. Ele tenta se aproximar. Foi um acordo, Júlia. Júlia, apenas se afasta e diz, não. Ela tenta fugir, mas a mão dele a segura. Murilo coma com os olhos marejados. Aquele beijo foi a única coisa real que senti em anos. Eu sinto um vazio que nada preenche, Júlia. Mas as palavras não curam a ferida. Júlia sente a dor latente do amor que ainda existe, mas que parece, mais uma vez, impossível de se concretizar. Júlia, agora uma freira, está dividida entre a fé e o sentimento. Após o reencontro na taberna, Júlia retorna ao convento, mas a cada passo sente o coração sangrar. Ela passa noites insones, deitada em sua pequena cama no convento, sentindo o peso das promessas que nunca foram suas. O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo eco distante dos sinos, mas dentro dela, a tempestade é ensurdecedora. A lembrança do beijo com Murilo não lhe dá trégua. Cada vez que fecha os olhos, revive a sensação da pele arrepiada, da respiração entrecortada, do coração disparado. As palavras de Murilo ecoam em sua mente, e os sonhos com ele se intensificam. A oração já não traz paz, apenas dúvida. Lívia a visita e reforça. Deus não te pede prisão, Júlia, te pede verdade. Com lágrimas nos olhos, Júlia compreende que sua promessa foi feita por imposição, não por vocação. As palavras da Madre Superiora ecoam em sua mente, lembrando-a da obediência, do sacrifício e da devoção. Mas Júlia sente como se estivesse vivendo uma mentira. E assim, no limite da coragem, numa madrugada chuvosa, ela veste roupas simples, escreve uma carta curta e dolorosa. Preciso viver minha verdade. Preciso ser livre. Deixa-a sobre a mesa, de madeira gasta, parte sem olhar para trás, e deixa o convento em silêncio. O barulho da porta do convento se fechando é como um portal que se encerra, e ao mesmo tempo, um mundo que se abre. Agora, Júlia atravessa os portões que antes a aprisionaram. Júlia, perdida pelas ruas da cidade,
Enfrenta o frio e a chuva fina da noite. Cada passo parece um desafio, mas também um ato de coragem. Ela se sente frágil e ao mesmo tempo poderosa, como se finalmente pudesse decidir o rumo da própria vida. Ao mesmo tempo, Murilo enfrenta os próprios fantasmas. Dora, incapaz de suportar a frieza do marido, ela percebe a distância crescente e tenta retê-lo com chantagens emocionais, lembrando-o de promessas e deveres. Mas Murilo, cansado de viver aprisionado, encontra forças para dizer aquilo que guardou por anos, que nunca a amou de verdade, que o coração dele pertence a outra mulher. A discussão é intensa, repleta de lágrimas, acusações e súplicas. Dora, em um gesto de desespero, ameaça expor sua família, destruir sua reputação. Mas Murilo permanece firme. Ele sabe que, se não romper agora, viverá condenado à infelicidade. A situação pode ser dolorosa, mas necessária. A libertação de Murilo começa no momento em que ele escolhe a verdade, ainda que carregada de consequências. E assim, o casamento chega ao fim. Murilo parte em busca de Júlia, guiado pela esperança de que ainda há tempo. Será que o destino se encarregará de unir seus caminhos? Agora, Júlia e Murilo saem para caminhar sem rumo. E ai que o destino age quando, na mesma noite, Murilo sai para caminhar sem rumo, precisando respirar após a separação definitiva. É nesse cenário de vulnerabilidade que os dois se encontram novamente, como se o universo tivesse aguardado esse instante para reuni-los. O reencontro é avassalador. Lágrimas se misturam à chuva. Palavras não ditas se transformam em abraços longos, e um beijo apaixonado sela o fim de anos de espera e silêncio. Com a mistura de alívio e tensão, o amor impedido se manifesta mais uma vez, mas as consequências ainda pairam no ar. Júlia teme a fúria da mãe e o julgamento da comunidade. Murilo carrega a sombra de um casamento rompido. Mas após uma longa conversa, os dois, de mãos dadas, caminhando pela estrada molhada, em direção ao destino que ainda é desconhecido, mas esperançoso, Júlia tem a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Murilo sorri de canto, com a certeza que esse amor é único e para sempre. O sol já queria nascer no horizonte quando Júlia e Murilo chegam a uma pequena pensão, na beira da estrada. O quarto simples, de paredes descascadas e cama de ferro, contrasta com a grandeza dos sentimentos que explodem dentro deles. Júlia, ainda com os cabelos molhados da chuva, sente uma mistura de medo e esperança. Murilo segura suas mãos e promete que, dali em diante, ela nunca mais enfrentará o mundo sozinha. Mas, mesmo unidos, os fantasmas não se dissolvem. Júlia teme o julgamento da mãe, da comunidade, e ainda mais, teme que sua fé esteja em conflito com aquele amor. Murilo a ouve em silêncio e então, em uma atitude rara, pega a Bíblia que trazia consigo e a abre. Com voz firme, lê trechos que falam de amor verdadeiro, de coragem para escolher a vida, de Deus como liberdade. Júlia chora, pois entende que sua fé não a condena, mas a impulsiona a viver a verdade que sempre lhe foi negada. Ali, eles passam horas planejando o futuro e adormecem. Cada um em seu quarto, já que Júlia decidiu aguardar para o dia da sua grande vitória, o seu casamento, para enfim se entregar ao seu único e verdadeiro amor. Murilo concorda. Já esperou por tantos anos. Esse momento será ainda mais mágico, e assim eles descansam, prometendo aguardar o grande dia e abraçar a vitória. No vilarejo, a ausência de Júlia é percebida e rapidamente chegam notícias de que ela fugiu com Murilo. A mãe dela entra em desespero, convencida de que a filha se perdeu para sempre. Entre lágrimas e revolta, procura a Madre Superiora e exige explicações. A Madre, serena, diz apenas: ela foi chamada para viver sua verdade. Nenhuma corrente humana pode aprisionar o que Deus libertou. A mãe não aceita, mas as palavras ecoam em sua mente como uma ferida aberta. Enquanto isso, Dora, tomada pela raiva e pelo orgulho ferido, espalha boatos pela cidade, pintando Júlia como pecadora e Murilo como um traidor. O vilarejo se torna um caldeirão de julgamentos, e a pressão externa ameaça esmagar o casal recém-formado. Na fazenda da família, o pai de Júlia se recupera da doença, e é ali que o destino sela o reencontro definitivo. Murilo chega, cansado,
da estrada, mas com os olhos brilhando de coragem. E ali mesmo, Murilo a pede em casamento e promete ao pai de Júlia que sempre a protegerá e amará, enquanto ele respirar. Ele consente e os dois se olham. Não há mais barreiras, apenas a certeza de que aquele amor sobreviveu a tudo: promessas, imposições, distância e dor. O casamento acontece através de uma cerimônia simples, mas carregada de simbolismo e emoção. Nada de luxos, apenas o essencial. Flores colhidas no campo, bancos de madeira, diante dos amigos, famílias, crianças sorrindo e até da aprovação parcial e relutante de Simone. Murilo veste um terno modesto, Júlia Uezea um vestido branco, delicado, feito por suas próprias mãos, como prova de sua autenticidade. No altar, o cerimonialista não fala de regras, mas de coragem, de fidelidade e do poder transformador do amor. Quando Júlia e Murilo trocam votos, os presentes sentem que acompanhou não apenas uma história de romance, mas de libertação e reconstrução. É nítido e incrível ver o casal transbordando esperança, mostrando ao vilarejo um ato de coragem, recomeço e amor. O sol ilumina a cena do casamento, como um sinal divino de que, apesar das dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontrará seu caminho. Após o sim, a frase mais importante é recitada pela irmã de Júlia, que lê com a voz emocionada. Não há destino escrito que seja mais forte do que o amor verdadeiro. Porque quando duas almas são feitas uma para a outra, nem o tempo, nem a dor, nem as promessas impostas conseguem separar. Júlia e Murilo, no entanto, encontram refúgio na construção de um futuro. Ele decide deixar seu trabalho e iniciar uma pequena cooperativa agrícola, algo que sempre sonhou: unir homens e mulheres em um projeto justo que valorizasse a terra e o esforço de cada um. Júlia, com sua delicadeza e talento, cria um espaço para ensinar leitura e escrita às crianças da comunidade, algo que sempre foi seu desejo secreto. O amor entre eles se transforma em propósito. Não é apenas paixão, é parceria, é construção, é uma nova vida. Os dois, de mãos dadas, passam a ser inspiração para outros jovens, que começam a acreditar que também podem escolher seu destino sem se prender às correntes da tradição. Um dia, a mãe de Júlia aparece diante dela, com olhos vermelhos, de tanto chorar. Entre mágoas e silêncios, diz que não entende as escolhas da filha, mas que não pode mais viver sem ela. Júlia, emocionada, a abraça com força e afirma que nunca deixou de amá-la, mas que agora precisa ser fiel à mulher que nasceu para ser. A reconciliação é lenta, cheia de lágrimas, mas verdadeira. E nesse instante, o peso que Júlia carregava no peito finalmente se dissolve. Não precisa mais escolher entre amor e família, pois o perdão abre um caminho novo. E ao ver a felicidade da filha, finalmente entende que amor também é parte da fé.